Queridos, abra sua Bíblia, ou se você vai acompanhar pelo telão, em João 20, Evangelho de João 20, nós vamos ler o versículo o 11, o 15 e o 16. Evangelho de João. Aleluia. Amém? Maria, porém, estava em pé, diante do sepulcro, a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro. 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Aleluia. Talvez aí na sua Bíblia também esteja Rabi. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença nessa noite. E declaramos, ó Deus, que a Tua palavra que é viva e eficaz, produza sobre nós, ó Deus, nesse momento, um peso e efeito da Tua graça, da Tua verdade, e que cada um de nós saiamos daqui desse lugar nessa noite, Senhor, revestido e resguardado debaixo da Tua autoridade, para que o Teu nome, Senhor, se engrandeça a cada dia mais sobre a face da terra. É o que nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus. Amém? Queridos, olha para a pessoa que está ao seu lado nessa noite. Olha que pessoa linda que está sentada ao seu lado. Hoje ela está cheirosa. Com certeza colocou uma roupa bonita para vir para o culto. Não é? Olha que pessoa mais linda que está assentada ao seu lado. Agora você olhe bem nos olhos dela e diga assim para ela: não saia do seu lugar. Repita de novo para ela: não saia do seu lugar. Amém? Na realidade, esse é o tema da minha palavra nessa noite. É para você também não ficar saindo do seu lugar, né? Mas é o tema da palavra que eu intitulei nessa noite. Talvez você possa estar estranhando um pouco, porque a minha linha de pregação talvez seria assim, ó: saia do lugar que você está aqui nessa noite. Busque por outros lugares. Eu acho que isso combinaria muito mais comigo do que eu intitular uma palavra e dizer: não saia do seu lugar. Aleluia? Mas nessa noite eu quero falar com vocês a respeito realmente de nós não sairmos de alguns lugares. Que muitos de nós, muitas vezes, acabamos saindo e não deveríamos sair. E isso pode causar algumas coisas nas nossas vidas. Eu compreendo que essa pequena frase que eu utilizei aqui, como não saia do seu lugar, seja uma das primeiras atitudes que cada um de nós, que eu e você tenhamos, diante de algumas coisas que ocorrem na nossa vida. Então, se algumas coisas que nós pensamos, projetamos, sonhamos ou até falamos não dá certo, a primeira atitude que nós temos, como quando algumas coisas não dão certo no lugar em que nós estamos, a primeira atitude que nós tomamos é ir embora. Então, se eu não tenho um casamento abençoado, a primeira coisa que eu penso é em romper com esse casamento. É ir embora. Se eu não tenho um ministério bem-sucedido, ou da forma com a qual eu gostaria que fosse, a primeira coisa que eu penso é ir
ir embora. Se eu trabalho numa empresa onde eu acho, dentro do meu achômetro, do meu nível de achar as coisas, que lá não é um lugar bom, um lugar ideal, adequado para que eu trabalhe, a primeira coisa que eu penso, a primeira atitude que vem em minha mente é ir embora. Porque para nós, como seres humanos, existe uma facilidade tremenda, na realidade, de nós fugirmos de muitas coisas. Então, nós não, na realidade, não nos apegamos tão facilmente a algumas coisas, como na realidade nós deveríamos nos apegar. Então aqui, o que eu quero falar com você nessa noite, é que muitas vezes, nem sempre, Deus está querendo te tirar do lugar da onde você está. Entretanto, porém, todavia, contudo, nem sempre Deus está querendo nos tirar de um lugar para o outro. Isso daqui é uma definição clara de uma coisa muito evidente para mim. Diga assim comigo: Deus, primeiro, me treina para depois me abençoar. Existem circunstâncias, situações que nós vivemos, lutas, decepções, aflições, tribulações que nós passamos na vida, que nem sempre nós compreendemos porque nós estamos passando por elas. Mas quando essas coisas começam a rodear, nortear as nossas vidas, eu compreendo, há muitos anos atrás, eu ouvi uma palavra que o pregador disse assim: quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos num processo, como nós entramos num processo da escola. E a partir desse momento, nós passamos todos os estágios, do maternal, à pré-escola, ao ensino fundamental, que agora é mais chique, ao ensino médio. E depois nós vamos fazer o quê? Cursar uma faculdade. É a ordem natural das coisas. É claro que nem todas as pessoas conseguem chegar a um nível de cursar uma faculdade. Mas quando Deus tem um propósito, um projeto para a nossa vida, a primeira coisa que Ele vai fazer é nos treinar para depois nos abençoar. E muitos de nós procuramos primeiro a bênção para depois sermos treinados. Primeiro, depois que eu conquistar isso, que eu conquistar aquilo, que eu tiver certeza disso, que Deus ministrar isso, eu vou atrás disso. Sendo que o Evangelho nos propõe ao contrário. Primeiro eu sou treinado, depois eu sou abençoado. Dentro da visão celular, quando nós conhecemos, a visão celular, existia-se uma escada que nós chamávamos da escada do sucesso. Então, primeiro nós ganhávamos, depois nós discipulávamos, depois nós treinávamos e depois nós enviávamos. Então era ganhar, treinar, ganhar, consolidar, treinar e enviar. Por quê? Porque essa era a escada, ditando realmente que a nossa vida tem que passar por fases. Nós precisamos passar por fases. E sair do lugar, quando nós decidimos sair de algum lugar, seja do trabalho, do ministério, do casamento que não se deve sair, não se deveria sair, mas por alguns motivos acabam se saindo, por algumas situações, a primeira coisa, a primeira atitude que todas as pessoas deveriam tomar, seria uma atitude tomada com uma direção clara dada por Deus. A maioria das pessoas, elas tomam atitudes sem uma direção concreta, clara, absoluta de Deus sobre a vida dela. Ela toma uma decisão porque ela acha que é aquilo. Então muitas pessoas se decidem a abandonar o ministério, a sair do trabalho, a romper com a família, a fazer um monte de coisas porque ela decidiu, por conta própria, que aquilo era o melhor para ela. Para nós na Bíblia existe um exemplo muito claro de Abraão e Jacó,
que eles erraram não só uma vez, mas várias vezes. Por quê? Porque eles saíram do lugar onde eles estavam, sem buscar uma direção concreta do que Deus tinha para a vida deles. E quantas vezes eu e você nós tomamos decisões e temos atitudes sem nós termos na realidade uma verdade clara daquilo que Deus tem diante daquela vontade. Por isso que eu intitulei isso aqui de que não saia do seu lugar. Eu gostaria, Alexandre, abre para mim, por favor, em Salmos 1, no versículo 3. Pois serás como a árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, prosperará. Esse versículo, essa parte de Salmos, muitas vezes ele é até recitado por nós. A maioria dos cristãos até recitam essa frase como: olha, eu serei como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo, e se vir a sequidão, não vai morrer. Queridos, enquanto eu estava anotando isso daqui, eu me lembrei de uma palavra que talvez alguns de vocês aqui vão se lembrar, que eu ministrei algum tempo atrás, que dizia assim, ó: floresça onde você foi plantado. Alguém está lembrado do dia que eu ministrei a respeito disso? Floresça onde você está plantado. Sabe por que eu subtendo, dentro do meu coração, dentro da minha alma e dentro do meu espírito, que nenhuma pessoa que não floresce onde ela está plantado, vai florescer adequadamente em outro lugar. Hoje, como o pastor ministrou na semana passada, as pessoas elas têm muita facilidade de trocarem de ministério, o ministério não adequou, alguém fez uma coisa que não gostou, acha que não é isso, que não é aquilo, não sei o que, e as pessoas digam assim. Todas as pessoas que nos procuram como pastor para dizer que elas vão sair da igreja, elas usam a seguinte frase: Deus falou comigo que aqui não é mais o meu tempo. Deus falou comigo que aqui não é mais o meu tempo. Eu subtendo, queridos, que quando Deus me chama, Ele me chama para eu frutificar aonde eu estou. E se eu não estou frutificando e florescendo aonde Deus me plantou, eu acredito que o problema não esteja na igreja que eu frequente, na liderança que eu tenho que me submeter, aos pastores que eu tenho, mas o problema está relacionado a quem eu sou diante dessa situação. Quem eu sou? Por que eu não floresço? Por que eu não floresço aonde eu estou? E aqui, eu até anotei algo. Muitas vezes não é porque não está dando certo na sua vida algumas coisas, que significa que você esteja no lugar errado. O grande erro que nós cometemos é que nós pensamos que aquilo que não está dando certo na nossa vida, na igreja, no trabalho, na família, no contexto social, das nossas amizades, não está dando certo, então eu mudo. Não está dando certo não significa que você esteja no lugar errado, meu querido. Não está dando certo significa que existe um processo de Deus na sua vida, querendo lapidar a casquinha de ferida que nós somos. Quando eu começo a perceber que na minha vida, quando eu oro, quando eu coloco algumas coisas diante de Deus e aquilo não rompe, eu sei que primeiro Deus quer trabalhar com alguns detalhes, em particular comigo. Então não adianta eu rasgar o céu, fazer jejum, fazer não sei o quê, se eu não me dobrar aos detalhes que o Senhor quer trabalhar, àquilo que Ele quer trabalhar. Agora, o grande problema que eu vejo na vida de muitas pessoas é que elas não semeiam para florescer.
nós não criamos o hábito, muitas vezes, como cristãos, realmente de semear dentro daquilo que eu sou chamado. O Alexandre, abre para mim Eclesiastes 11:2. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá, estando as nuvens cheias de chuva derramam-na sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabem as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Irmãos, eu confesso para vocês que eu amo esse versículo, porque aqui existe um segredo nesse versículo aqui que nós lemos. Olha, você não sabe qual das duas vai prosperar, se é esta semente ou se é aquela outra semente. Aqui eu aprendo algo. Se você semeou algo com a sua vida com a mão direita, e aquela semente que você semeou com a mão direita não frutificou, semeie com a mão esquerda. Porque a mão esquerda, a semente da mão esquerda, ela pode frutificar. Sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas orando por um ministério pastoral, mas elas não semeiam na vida de pastores. Eu vejo pessoas orando para ser missionário, mas não investem em missões. Eu vejo pessoas orando porque ela quer o ministério da palavra, mas ela não investe no estudo da palavra. Eu vejo pessoas orando por um ministério, mas ela não investe nos ministérios que existem na igreja. Eu vejo pessoas dizendo: olha, em o nome de Jesus, eu trago à existência o meu chamado pastoral. Mas a pessoa não semeia atitudes de um pastor. Ela não tem atitudes de um pastor, ela não procura agir como um pastor. Ela não procura pensar como um pastor. Ela não semeia isso, ela deseja aquilo, mas ela não semeia. Então nós vemos aqui que as pessoas, elas não conseguem semear aonde elas estão plantadas. E muitas pessoas, e eu digo de um modo geral, elas existem cristãos que deixam de semear na sua casa, aonde elas congregam, aonde elas tomam água, aonde tem energia, aonde ela usa o ar-condicionado, aonde ela se senta na cadeira, para investir em outros ministérios. Queridos, é errado isso? Não. Desde que você honre a casa com a qual você congrega. Tem pessoas que não fazem isso. Sabe o que é? Eu não vou muito com a cara do pastor, da pastora. Então eu prefiro abençoar o outro ministério. Eu prefiro abençoar a outra pessoa. Porque eu não gosto muito de alguns irmãos lá. Esse pessoal que está sendo separado para a liderança, não me desce. Fica aqui. E as pessoas, elas deixam de florescer aonde elas estão plantadas. Não porque Deus não deseja que ela não floresça, é porque o coraçãozinho dela está peludo. O coração dela está olhando coisas e agindo de forma que ela não deveria estar agindo. Porque quando nós começamos a agir dessa forma e a pensar dessa forma, nós somos as primeiras pessoas a serem prejudicadas, queridos. Porque Deus sabe qual é a intenção do nosso coração quando nós fazemos todas as coisas. Só que esse capítulo que eu li aqui, eu fiz isso daqui mais com algumas coisas que eu fui me lembrando quando eu estava anotando essa palavra.
E, na realidade, quando eu li esse capítulo de João 20, para mim, e eu acredito que a maioria de vocês aqui, esse capítulo retrata para nós a mais bela história descrita nas Escrituras Sagradas. Porque esse capítulo que eu li aqui, 3 versículos, ele retrata para nós a ressurreição de Jesus. E se você pegar esse capítulo na sua casa, de João 20, e ler ele todo, você vai ver que esse livro está se tratando da ressurreição de Jesus. E dentro disso daqui, eu separei alguns acontecimentos que eu julguei muito importantes sobre a ressurreição de Jesus e que pode, na realidade, nos alinhar, pode revigorar a nossa fé e pode realmente nos predeterminar a uma nova visão diante de algumas circunstâncias e situações que cada um de nós possamos estar enfrentando ou passando nas nossas vidas. Aleluia? Amém? Então aqui, eu gostaria de te perguntar algo. Quem aqui acredita que o desejo de Deus é te abençoar? Eu vou repetir de novo porque eu acho que vocês não entenderam. Quem aqui acredita que o desejo de Deus é te abençoar? Amém? Queridos, o desejo de Deus é nos abençoar. O desejo de Deus é nos tornar pessoas prósperas em tudo aquilo que a gente fizer. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, no convívio social, no nosso trabalho, no convívio da igreja. O desejo de Deus é que eu e você, nós sejamos pessoas que possamos ser abençoados através de tudo aquilo que nós fazemos. Só que para isso nós precisamos aprender algumas coisas importantes e é isso que eu quero falar com você nessa noite. É isso que eu desejo que o teu espírito receba. Da integridade da parte de Deus, para que você saia daqui dessa noite abençoado e fortificado na palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E ela tem poder sobre as nossas vidas. Amém? Repita assim comigo. Eu preciso entender que sair do lugar antes da hora é prejudicial. Queridos, tem tantas pessoas sofrendo, pagando, amarguradas, porque elas tomaram decisões e decidiram por algo que não era o momento dela decidir por aquilo. Ou seja, ela saiu do lugar antes da hora. Que o Senhor nessa noite possa vir nos ensinar a não sair do lugar antes da hora, mas a sairmos somente quando Ele disser conosco. Quando Ele direcionar que é para sair. E quando Jesus disser, não é o momento, não é agora, não é chegada a sua hora, isso não vai acontecer, Senhor, então eu não vou sair do lugar. E eu separei nessa noite 3 acontecimentos na realidade desse texto que nós lemos, para compartilhar com você. E o primeiro acontecimento que esse texto de João que nós lemos narra, está em João 20, no capítulo 1. E nós vamos reler de novo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Então, o primeiro acontecimento que eu quero tratar com você nessa noite, diga assim comigo, o fim, diga de novo, o fim pode ser o começo. Amém? Queridos, aqui, nesse momento, Jesus havia morrido. E havia, nesse momento, uma grande desilusão. Vamos dizer assim, uma grande decepção por parte de todos aqueles que seguiram a Jesus e principalmente seus discípulos,
que caminharam com ele durante 3 anos, pregando e preparando realmente o caminho de Jesus. E Jesus morre. E esses homens aprenderam que ele era o Filho de Deus e que ele tinha vindo com um propósito de salvar a humanidade, de salvar a terra, de salvar as pessoas. E de repente, acontece toda essa circunstância e Jesus morre. E aqui eu fiz uma observação. A morte para os discípulos era o fim da fé que eles estavam desenvolvendo durante esses 3 anos. Então a morte de Jesus não era qualquer acontecimento. A morte de Jesus era algo que estava trazendo um peso, uma decepção, uma mácula, vamos dizer assim, um sentimento ruim, um desconforto na vida daquelas pessoas. Porém, nós observamos o seguinte, que quando se tem, a notícia é espalhada que Jesus morreu, que ele vai para o sepulcro, que a pedra do sepulcro fecha e Jesus é sepultado. Nós começamos a ver algumas atitudes em alguns discípulos que estavam caminhando com Jesus. E eu quero citar algumas. Marcos, o discípulo de Jesus, fugiu. Judas Iscariote, nem precisa comentar. Qual foi a atitude dele? Dispensa comentários. Pedro o negou. Concluindo, todos sumiram. Acontece a morte de Jesus e esse povo some. Cadê esses homens? Que testemunharam da fé, que estavam ali, que sabiam quem era Jesus. Nesse momento de dificuldade, os homens sumiram. Todas aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus somem, vão embora, fogem. E detalhe, as Escrituras nos relatam que eles se trancaram no cenáculo. Sabe o que eu aprendo aqui? Por que eles estavam trancados no cenáculo? Por que eles estavam trancados no cenáculo? Alguém se arrisca? Por que eles se trancaram, queridos, no cenáculo? Que, Rogério? Quem mais se arrisca? Hã? Medo. Queridos, eles estavam com medo, diga comigo, eles estavam com medo, com vergonha, pelo que havia ocorrido. Aprenda uma coisa. Quando percebemos, guarda isso no seu coração, que um projeto, um milagre, um propósito ou uma proposta de vida chegou ao fim, nós entramos em colapso, em confusão e perdemos o equilíbrio emocional. Essas pessoas caminharam com Jesus e aprenderam deles grandes coisas, grandes verdades. Só que no momento em que acontece tudo isso, os projetos ruíram. Os milagres que eles viram Jesus fazer caíram por terra. O propósito pelo qual, dentro da visão deles, eles tinham sido chamados para serem os discípulos de Jesus, para darem sequência ao quê? Ao ministério de Jesus. E com a morte de Jesus nesse momento, esses homens, eles veem que tudo aquilo que eles trabalharam arduamente durante 3 anos, sendo o quê? Ruído, caído por terra. Só que aqui, queridos, quando nós estamos diante de Deus, o fim pode ser um grande começo para Deus começar a alinhar as nossas vidas corretamente. O fim que você pode estar enfrentando hoje pode ser o grande começo que Deus tem para a sua vida. Não se entregue ao fim. Jesus, ele não se entregou ao fim. Jesus, ele reverteu aquela situação que ele estava vivendo. E eu anotei aqui um exemplo que a maioria de todos nós conhecemos. Thomas Edison. O inventor do quê? Do quê? Da lâmpada. Nós estamos aqui nessa claridade toda, por quê? Porque um dia um homem ousou.
Ele decidiu se empenhar num projeto. Só que conta-se que em um belo dia, o laboratório dele incendeia, queima tudo, perde todos os projetos que ele tinha feito. E nesse momento, a esposa dele o abraça. E o filho que estava do lado olha para ele e diz: pai, e agora? O que nós vamos fazer? E olha a resposta que Thomas Edison dirigiu ao seu filho. Ele disse a ele: aí se foram todos os nossos erros. Queridos, olha a visão desse homem. Aqui se foi tudo que eu errei até agora, mas agora vai haver um recomeço e eu vou recomeçar da forma certa. E a prova que recomeçou é que nós estamos aqui vendo um ao outro com a maior clareza e precisão do mundo. Porque um homem, ele não parou, ele não desistiu porque o laboratório dele explodiu. Quantas pessoas enterram seus talentos, seus dons, as suas perspectivas de vida, os seus sonhos, o seu casamento, o seu ministério, sei lá, irmão, o que é que você possa ter enterrado? Porque uma tentativa que você fez deu errado. Porque a segunda tentativa que você fez também deu errado. Não deixe o fim ser o fim, mas faça do fim da sua vida o começo daquilo que Deus pode projetar para você. Amém? Esses dias, queridos, eu estava lendo um livro e o escritor colocou uma história e eu fiquei muito impactada com a história que ele colocou. E eu vou compartilhar essa história com vocês. Existia-se na Inglaterra um fazendeiro cristão muito rico, milionário. E ele tinha um único filho. E esse filho desse fazendeiro era um rapaz viciado em jogos, em prostituição. Então ele gastava o dinheiro que o pai dava e propunha para ele tudo com esses jogos, com coisas que não condizia com a verdade, com aquilo que ia produzir na realidade mais riqueza para eles. Mas ele acabava dispensando o dinheiro que o pai tinha, aplicando nessas coisas não coerentes. Aí um belo dia o pai dele não se sentiu muito bem, foi visitar o médico e quando ele chegou, o médico deu um diagnóstico para ele e disse para ele: olha, o senhor está em fase terminal de um câncer linfático. E você tem poucos dias de vida. Não tem mais como fazer nada, é irreversível o seu caso. E esse fazendeiro, muito preocupado com as suas posses, reuniu-se com os seus contadores, viu qual que era a fortuna que ele estava acumulada e resolveu comprar uma mansão para aplicar o dinheiro. E aí ele foi, comprou essa mansão e um dia ele chamou o filho dele e disse para ele: olha filho, eu preciso te levar a um lugar, porque eu comprei um imóvel e eu quero te apresentar o imóvel que eu comprei. E aí esse fazendeiro chegou e a casa era muito grande, era uma mansão enorme. E havia-se lá em cima nessa casa um quarto, o quarto da suíte presidencial da mansão. E ele levou o filho dele para esse lugar e disse assim para ele: olha, você está vendo essa casa? Tô. Você está vendo esse quarto? Tô. Agora olha para aquele lugar. E o pai preparou uma forca que estava pendurada no teto com um banquinho. Deixou uma forca pronta e ele disse assim para o filho: olha, você é viciado em prostituição, em jogos, então eu quero te dizer uma coisa e eu quero que você faça um pacto comigo. Eu tenho certeza que com a minha partida, aí ele notificou o filho: olha, eu estou com uma doença e eu tenho poucos dias de vida e eu tenho certeza que com a minha partida, você vai arruinar toda a minha fortuna, tudo que eu construí. Porque você vai arruinar tudo com prostituição, com os jogos, você vai perder tudo. Então eu só queria te pedir um favor, que o dia que isso acontecer, que os seus amigos te deixarem, porque quando você ficar pobre, aqueles que estão ao seu redor não vão estar mais com você, as mulheres que você paga para te trazer prazer não vão estar mais com você, nesse dia, cele um pacto comigo, não tome veneno, e nem pegue uma pistola e dê um tiro na sua cabeça. Venha para esse quarto e utilize dessa forca que eu estou deixando preparado para você.
E aí o filho, muito nervoso, muito bravo, saiu, bateu a porta e disse, falou um monte de coisa para o pai e disse: olha o absurdo, eu não vou arruinar nada, e tal, e tal, e tal. Pois bem, passado-se um tempo, o filho perde toda a herança que o pai dele deixou para ele. Aí o contador liga para ele e diz: olha, você está falido, não existe mais créditos no banco para você, você perdeu toda a fortuna do seu pai, e os credores já estão pedindo pagamento referente às dívidas que você fez. O que você vai fazer? Em desespero, aquele filho saca uma pistola e bota na cabeça. Na hora que ele coloca a arma na cabeça, ele se lembra do pacto e daquilo que o pai havia dito para ele. E ele se dirige até essa mansão que o pai havia preparado. E ele vai para a suíte presidencial, sobe no banquinho, coloca a cabeça na forca, chuta o banco e cai. Na hora que ele solta o peso do corpo, o forro cede e ele cai para o chão. E quando ele caiu no chão, começou a cair sobre a cabeça desses jovens muitas barras de ouro e dinheiros de libras que o pai havia deixado preparado para ele ali em cima. E conforme as barras de ouro foi caindo, existia um bilhete em cada barra de ouro deixado pelo pai com a seguinte frase: em cada barra havia uma mensagem grifada pelo pai: ainda é tempo de recomeçar. Queridos, aquele pai sabia o que o filho dele ia fazer. E ele acumulou uma parte da sua fortuna. Simulou uma forca. Simulou uma situação. E ele deixa o dinheiro para que o filho dele recomece a vida dele novamente. Por que você tem desistido? O que tem te feito desistir? O porquê que você não consegue recomeçar? Quando eu li essa história, eu falei: Deus, é assim que o Senhor nos trata. É assim que Deus nos trata. Quando Ele olha para nós e Ele fala, e Ele vê em nós que realmente a gente diz: olha, Deus, não dá mais. Não existe mais situação para isso. Eu vou me tirar a minha vida, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Ele providencia um fim, um novo começo aonde existia um fim, queridos. Você não pode se conformar com as circunstâncias e as situações que não deram certo na sua vida. O fim para você tem que ser o começo de outras tentativas. Tem que ser o começo de uma nova vida. Tem que ser o começo de um novo chamado, de uma nova visão, de um novo casamento, de um novo ministério, de uma nova vida profissional. Nós não podemos permitir que as circunstâncias que nos cerquem coloquem um limitador na nossa vida e digam: olha, aqui você tem que parar aqui. Aleluia. Todas as vezes que você pensar em parar, lembra-se dessa historinha que eu te contei. Lembra-se que podem ter barras de ouro preparadas para você com esse bilhetinho, te dizendo que ainda há um tempo para que você recomece. Há um tempo para você recomeçar o que, na realidade, muitas vezes, as circunstâncias roubaram de você. O segundo acontecimento que eu relato aqui com vocês nessa noite é: a pedra teve que ser removida. O segundo acontecimento desse capítulo que nós lemos é que a pedra teve que ser removida. E eu queria te perguntar algo: quem remove a pedra? Quem remove a pedra? Quem que tem que remover as pedras, queridos, que tem cercado a sua vida? Que tem te limitado? Que tem te impedido de romper? Quem que tem que remover a pedra? Eu anotei aqui algo que eu quero falar para você. Pare de se preocupar com as coisas que não competem a você. Retirar a pedra não compete a você. Não compete ao seu cônjuge, não compete ao seu pastor, não compete às pessoas que estão ao seu redor. Retirar a pedra compete a Jesus. Compete a Deus.
Deus sabe quais são as pedras que nós não somos capazes de remover, queridos. Existem circunstâncias e situações na nossa vida que a gente dá um chute nelas e elas vão embora. E aquilo passa pela nossa vida e não tem poder de influência nenhum na nossa vida. Agora, existem circunstâncias e situações que nós atravessamos, que nós não conseguimos. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente ore, por mais que a gente jejue, a gente não consegue remover essa pedra. Diga assim comigo: Deus não me manda fazer aquilo que Ele sabe que eu não posso. Aprenda isso no teu espírito. Aquilo que eu não posso fazer, que você não pode fazer, Deus não manda a gente fazer, porque Ele sabe que nós não somos capazes de fazer. Então é Ele quem tem que fazer. Jamais Deus vai dizer para você: olha, pule em um oceano. Se você não sabe, se Deus dizer isso para mim, eu vou falar: Senhor, não é tu que fala comigo, é o diabo. Eu tenho medo de água. Eu sei que Deus não vai falar para eu pular na água. Deus não vai falar isso para mim. Agora Deus pode me dizer: olha, faça algo de pregar para alguém, de ajudar alguém que está enfermo, de dar injeção, de fazer. Eu faço, sem problema nenhum. Não tem problema. Agora, se alguém falar para eu não vou pular, Jesus, não é o Senhor que está me falando, eu não entra aqui. Isso não procede do Senhor. Então aprenda isso dentro do teu espírito. Aquilo que você não é capaz de fazer, Deus não te pede para você fazer. Quando as mulheres chegaram à porta do sepulcro, nos dá um indício de uma coisa. No primeiro dia da semana, nos mostra o quê? O início. O começo, aqui está sendo marcado pelo o início, pelo o começo de algo que estava a acontecer. Por que não foi no segundo dia? No terceiro dia? No quarto dia da semana? Mas aqui a Bíblia diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Quando essas mulheres, queridos, chegaram até aquele lugar, a pedra do sepulcro já tinha sido removida. E detalhe, existia-se um anjo, o quê? Em pé em cima da pedra. Sabe o que eu aprendo com isso daqui? Por maior que seja a sua e a minha dificuldade, já existe um anjo plantado por Deus em cima da pedra que precisa tirar, para que nós possamos ter liberdade de acessar aonde nós temos que ir. Aleluia! É Deus que planta, é Deus que faz isso. Por maior que seja a sua dificuldade, Deus já providenciou a retirada da pedra. Como que essas três mulheres, queridos, vamos pensar aqui, iam retirar essa pedra do sepulcro? Ela já estava retirada. E o anjo estava ali mostrando: olha, isso aqui não faz parte desse mundo. Isso daqui que você está vendo aqui, ó, não é da ordem natural das coisas que vocês podem fazer. Eu quero te abrir um parêntese. Você pode estar atravessando lutas que você tem lutado com as suas forças carnais. E não são lutas que você vai vencer dessa forma. São lutas de âmbito e de ordem espirituais. E quando nós estamos passando por ordens de lutas espirituais, elas não são vencidas nesse mundo terreno. Elas são vencidas primeiro no âmbito espiritual. Depois nós tomamos posse delas aqui, nesse mundo físico que nós vivemos. Amém? Deus já providenciou. Eu sempre ouvi as pessoas pregarem, e eu confesso que um dia eu até falei isso em uma ministração do encontro, a respeito de Daniel. Que para as pessoas muitas vezes entenderem, muitos pregadores, assim como eu, fez a seguinte colocação: sabe por quê que Daniel não foi comido pelos leões? Por que Daniel não foi comido pelos leões? E aí, a maioria dos pregadores dizem:
Porque Daniel não cheirava carne. Daniel cheirava espírito. Só que eu queria que o seu entendimento fosse aberto para uma verdade nessa noite. Abre para mim, Alexandre, por favor. Daniel 6, 22. Nós vamos ver a parte A desse versículo. Olha que tremendo que é isso. Todo mundo sabe da história de Daniel, da cova dos leões, que ele é lançado lá dentro de uma cova para ser comido, porque ele não se dobrava aos reis daquela nação, junto com os seus outros amigos. Amém? Vocês estão ligados nessa história? Estão sabendo o que é que eu estou falando? Amém? O meu Deus, olha aqui o que Daniel disse, olha aqui isso que tremendo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. Querido, quem fecha as bocas dos leões, dos inimigos da nossa vida, não é a sua força, é Deus. Só que para isso ele precisa ser Deus de verdade na nossa vida. Porque em muitas circunstâncias da nossa vida, nós não permitimos que Deus seja Deus. Nós tentamos brigar com Deus. Ó Deus, eu vou fazer desse jeito aqui e o Senhor me abençoa, viu Jesus? O Senhor me abençoa porque eu sei, eu sou uma pessoa clara, eu sou uma pessoa que sei o que eu quero, eu tenho os meus objetivos claros. E nós não deixamos Deus agir, porque nós achamos autossuficientes diante daquela situação. E nós não somos. Daniel diz, olha, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Queridos, nós precisamos clamar para que Deus envie os anjos dele nas circunstâncias que nós estamos enfrentando. E feche a boca dos nossos inimigos. Não é pela tua força, não é pela força do seu braço, não é por você, mas é os anjos, a presença do Senhor que vem. O que eu aprendo aqui também? Quando a pedra do sepulcro foi removida, houve-se um grande gozo por parte daquelas pessoas. Elas saíram anunciando que Jesus havia o quê? Ressuscitado. Então, todas as vezes que as nossas pedras são retiradas das nossas vidas, existe um cântico de celebração. Existem vitórias a serem celebradas, como a Bíblia diz. Hoje a alegria do Senhor, ela é a minha força. A alegria do Senhor, ela é condizente por aquilo que eu estou enfrentando. Amém? Deus, quando Ele remove a pedra da nossa vida, Ele traz alegria ao nosso coração. Quando nós vencemos uma circunstância difícil, um problema difícil que nós estamos atravessando, o Senhor traz a alegria dEle e nós começamos a desfrutar disso aqui. Todas as pessoas, quando souberam da ressurreição de Jesus, e no Evangelho de Lucas fica bem relatado isso, que elas começam a voltar para Jerusalém, muito atônitos, muitos festeiros, e muito assustados, porque muitas pessoas achavam que aquilo era apenas uma ilusão daquelas pessoas, da emoção, mas que aquilo não era verdade. No Evangelho de Lucas isso é bem descrito, que as pessoas não acreditavam que aquilo estava acontecendo, mas que seria algo da emoção das pessoas. Então elas voltam para Jerusalém, atônitas com aquilo, sem entender ainda o que realmente estava acontecendo. E o terceiro e último acontecimento que eu quero compartilhar com você nessa noite é, diga comigo, todos voltaram. Todos voltaram. Mas Maria Madalena ficou. Todo mundo saiu anunciando. E Maria Madalena permaneceu sentada onde? Ao lado do sepulcro. E é isso que eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Só Maria teve o privilégio de conversar com Jesus. Nenhuma daquelas pessoas tiveram. Porque ela permaneceu. Ela não saiu do lugar como as outras pessoas. Porque aquelas mulheres, elas foram ali com um objetivo. Que era o quê?
embalsamar o corpo de Jesus, não era isso? E Maria Madalena ficou ali naquele lugar. Guarde algo dentro do teu coração. Existem privilégios que não são para todas as pessoas. Maria Madalena foi uma dessas pessoas privilegiada. Sabe qual outra pessoa que foi privilegiada? João. Ele teve a revelação do Apocalipse aonde? Nos pés da cruz. Ele ficou ali. Foi o único que permaneceu aos pés da cruz de Jesus até a última hora. E foi naquele momento que ele foi tomado. E ele teve as revelações que estão descritas no livro de Apocalipse. Por quê? Porque João permaneceu ali até a última hora. Existem privilégios que são só dados para aqueles que não saem dos lugares que eles não deveriam ter saído. Existem privilégios que foram programados para Deus, para algumas pessoas, mas elas se recusaram em desfrutar desse privilégio. Alexandre, abre para mim João 20, no versículo 15, por favor. Queridos, quando eu estava lendo, meditando nesse capítulo, esse versículo ele falou tão forte comigo. Olha só isso aqui. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Queridos, muitas vezes, eu vou até mudar a colocação que eu fiz. Na maioria das vezes, Jesus está sentado do lado da sua cadeira, falando com você, e você não percebe que é Ele que está falando com você. Essa mulher, ela estava sentada, e Jesus estava falando com ela, e ela não percebeu que era Jesus. Olha como que prossegue o versículo. A quem procuras? E ela, julgando que fosse um jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me aonde o puseste. Ela achou que Jesus era o jardineiro. E aí ela pergunta para ele: olha, senhor, esse senhor aqui, ó, é o Senhor, não é o Senhor dos senhores, é o Senhor jardineiro que aquela mulher achou que fosse. Ela não estava vendo aquele homem como Jesus. Aonde o Senhor colocou? Aí ela disse para ele, até coloquei com as minhas palavras aqui: roubaram o corpo do mestre. Era isso que ela estava dizendo para Jesus naquele momento. Olha, roubaram o corpo, eu vim aqui para cuidar do corpo. Eu vim aqui para zelar do corpo, mas roubaram o corpo. Presta atenção. Repita assim comigo: as minhas lutas têm o poder de conturbar a minha visão espiritual. Queridos, a maior arma do diabo é se utilizar das lutas que nós estamos passando e conturbar a nossa visão para nos dizer: olha, Jesus não está com você, você está sozinho. As nossas lutas, elas nos conturbam a ponto de nós agirmos até com incredulidade diante de alguns fatos que nós estamos atravessando na nossa vida. Jesus estava do lado de Maria Madalena, falando com ela, mas ela estava tão perturbada, tão angustiada, tão entristecida, tão magoada, tão decepcionada, tão aflita com a morte de Jesus, que ela não se apercebeu que Jesus estava falando com ela. Agora, o mais excepcional para mim acontece no versículo 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Queridos, olha que coisa tremenda que é isso. Quando Jesus percebe que Maria não o estava reconhecendo,
não estava reconhecendo que ele era Jesus, ele a chama pelo nome. Ele não diz para ela, filha, mulher. Ele diz para ela, Maria. Quando nós estamos passando por lutas, queridos, e aflições, Jesus nos chama pelo nosso nome. Por isso que nós não podemos nos deixar ser confundidos por vozes que muitas vezes são vozes emocionais, vozes do diabo, infiltrado na nossa vida, na nossa mente, nas nossas emoções, para nos conturbar, para roubar a nossa fé. E aí, continua assim, e virando-se ela disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer o quê? Mestre. Nesse momento, ela diz, mestre, eu acredito que ela deve ter dito para ele, meu mestre, é você que está aqui falando comigo, mestre, meu mestre, Rabi, Rabone, você é o meu mestre. Queridos, olha que privilégio. Jesus se apresenta a Maria nesse momento. Agora, o que eu entendo aqui? Em João 10, 27, se você puder colocar, Alexandre. Olha aqui que tremendo que é esse versículo. Olha isso aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Queridos, todas as decisões que nós tomamos errado na nossa vida, de precipitações, de atitudes, é porque nós não ouvimos a voz do nosso mestre. Sabe por quê? Porque o mestre, ele não dá voz de comando de qualquer forma para alguma pessoa. Quando Jesus fala comigo e com você, ele fala de uma forma clara, concreta. E a voz de Jesus, o comando de Jesus, ele é claro. E eu queria que você refletisse um pouco nesse momento, por alguns minutos. Diante das adversidades que você tem enfrentado, das lutas que você tem enfrentado, se você ouvisse Jesus dizendo para você, Daisy, Washington, Rafaela, Antônio, Jean, Yasmin, você saberia reconhecer se essa voz é do seu mestre? Como é a voz do seu mestre? Como é a voz de Jesus para você? Como que ele fala com você? Nesse momento, Jesus se apresenta para Maria Madalena e diz para ela, olha, eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Desde o momento, as escrituras diz que a hora que a pedra elas entram, existiam-se 2 anjos sentados, um na cabeça e um nos pés, e a roupa de Jesus estava vazia, os panos que ele tinha sido envolvido, porque ele havia falecido, ele havia ressuscitado, naquele momento. E o sepulcro estava vazio. E aquela mulher tão conturbada dentro do seu espírito, dentro da sua alma, Jesus estava do lado dela a todos os momentos. E ela não reconhecia a voz de Jesus. Queridos, eu posso afirmar isso para você nessa noite sem nenhum medo. Sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma autoprofecia pronunciada. Mas eu afirmo isso sobre a sua vida nessa noite, com a forma mais clara do que a palavra diz. Jesus, ele está do seu lado. Jesus, ele está lutando a sua luta do seu lado. Só que você tem deixado a sua luta ser tão grande. As dificuldades que você tem enfrentado têm sido
Você tem deixado elas crescerem, elas serem maior do que tudo que você tem enfrentado. E você não tem percebido que Jesus está do seu lado. Queridos, se você ficar no seu lugar, o Senhor irá se manifestar a você. Assim como Ele se manifestou a Maria. Se você ficar no seu lugar, aonde Ele te plantou, Ele vai se manifestar a você. Olha para o seu irmão dentro do olho dele e diz para ele: permaneça aonde você está. Não saia até o Mestre lhe chamar pelo seu nome. Queridos, não permita a sua luta, a sua dificuldade confundir você, roubar você, destruir a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho. Queridos, eu acredito que se a maioria de nós estivéssemos lá naquele dia junto com Maria Madalena, nós teríamos ido embora junto com as outras pessoas que partiram. Sabe por quê? Porque o sepulcro estava vazio. Qual que era o motivo pelo qual você deveria permanecer em um lugar, ou eu deveria permanecer num lugar que está vazio? Talvez essa tenha sido a indagação e a conclusão que aquelas pessoas chegaram naquele dia. O corpo de Jesus já não está mais aqui. Então vamos embora. Eu não preciso ficar aqui. Maria Madalena ficou. E eu afirmo algo na sua vida nessa noite. Jesus está perto de você. Só você que não o viu ainda. Jesus, Ele está perto com você, lutando com você, retirando a pedra do sepulcro que você precisa que seja retirada. Só que você ainda não viu isso. Eu queria que você lentamente se colocasse de pé. E eu queria que você refletisse por alguns minutos. O que tem te feito você sair do lugar? Quais são as propostas que você tem ouvido? Quais são as propostas que você tem ouvido? Queridos, gosto muito daquela passagem Ló, quando ele deixa quem? Quem que Ló deixa? Hã? Ele deixa quem? Abraão. E eu sempre aprendi algo aqui. Quando Ló deixa a vida de Abraão, ele empobrece. Por quê? Porque existia algo específico sobre a vida de Abraão. Então existem algumas pessoas que elas prosperam porque ela está debaixo da bênção de alguém. Existem pessoas que estão sendo resguardadas espiritualmente, emocionalmente, porque também elas estão debaixo da bênção de alguém. Quem você tem ouvido?
Quem são os mensageiros que você tem ouvido? As suas lutas têm roubado de você? Aquilo que Deus tem te falado? O projeto que um dia Ele estipulou para a sua vida? Quem são, queridos? Quais são as vozes? Quais são as inquietudes do teu coração nessa noite? Quais são as inquietudes do teu coração? O Senhor nessa noite te faz um convite, Ele te diz: olha, não saia do lugar aonde você está, até que você seja profundamente abençoado, até que aquilo que eu tenho para ser cumprido na sua vida seja cumprido. Queridos, é fato isso. Existem circunstâncias na nossa vida, momentos na nossa vida, que a melhor escolha que nós fazemos é fugir. Só que toda fuga, ela deixa algo pelo meio do caminho. Nenhuma pessoa que sai em fuga, ela sai por completo. Ela sai na sua integridade. Toda pessoa que sai em fuga, ela deixa algo pelo meio do caminho. Não fuja. Sabe o que eu compreendo aqui nessa noite? Eu resumo essa palavra da seguinte forma: perseverança. Nós precisamos ter atitude de perseverança diante das aflições, dos sonhos, dos projetos que nós temos em Deus. E não dormir hoje pensando de uma forma e acordar amanhã desejando e ansiando por outra coisa. Eu preciso ser, você precisa ser como Maria Madalena. Sentar ali do lado da pedra do sepulcro e ficar ali até que seja concluída o propósito, até que seja concluído o propósito pelo qual você está ali. Assim como Maria Madalena, assim como João, o que Jesus deseja, queridos, é se revelar a mim e a você. É se revelar na integridade de quem Ele é. Mas para isso, você precisa ter dentro do teu coração que o fim pode ser o começo, que existem pedras da sua vida que precisam ser removidas, e que todas as pessoas que estão ao seu redor, elas podem ir, elas podem deixar de servir a Jesus, elas podem abandonar o barco, elas podem desistir, mas que você deve ficar, que você deve batalhar, que você deve mudar a visão distorcida que as circunstâncias possam ter colocado sobre a sua vida. Por isso, nesse momento, eu quero que você feche seus olhos e você se permita ser ministrado pela presença do Espírito Santo. Receba essa palavra nessa noite vinda da parte de Deus ao teu coração.